Quantas vezes você já começou a estudar um idioma novo, se sentiu incrível no momento, e alguns dias depois parecia que tudo tinha sumido? É frustrante, né? Você começa a pensar, talvez eu não seja bom com idiomas, talvez eu não tinha memória para isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. A culpa não é sua. Você não tem uma má memória. Seu cérebro está fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Esquecer informações que não parecem úteis. Isso até tem nome. A curva do esquecimento. É o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas fracassa ao tentar aprender um idioma. Você passa horas assistindo vídeos no YouTube, decora listas aleatórias de vocabulário, faz exercícios de gramática, mas na hora de falar, a mente fica completamente em branco. Eu sei quanto isso dói porque eu já passei por isso também. Acredite, antes de aprender como aprender idiomas de verdade, eu era igual a você. Estudava muito, esquecia rápido e achava que simplesmente não era feito para isso. Mas aqui vai a verdade. Você não precisa ser um gênio para aprender um idioma. Você não precisa se mudar para outro país. Não precisa estudar 6 horas por dia. Não precisa de imersão. Não precisa de 15.000 horas de input compreensível no YouTube. Não precisa de nada disso. O que você precisa é de um sistema que funciona realmente. Eu vou te mostrar um sistema simples e repetível. O mesmo que usei para aprender 12 idiomas. Um método que transforma a curva do esquecimento em sua aliada, para que as palavras e frases fiquem gravadas de verdade. Se você já se sentiu preso nesse ciclo infinito de aprender, esquecer, se desmotivar, desistir e recomeçar, este vídeo é para você. Porque quando você entende como a memória realmente funciona e começa a trabalhar com ela e não contra ela, o aprendizado de idiomas fica 10 vezes mais rápido e fácil. Meu nome é Miquel Telleria, sou hiperpolíglota, falo 12 idiomas e criei um sistema rápido e eficiente de aprendizado de idiomas no Centro de Inovação da Universidade de Deusto, em São Sebastião. Nos últimos anos, trabalhei com estudantes, empreendedores, funcionários públicos, atletas profissionais, pessoas de todo o mundo. Já ajudei milhares de pessoas a aprender idiomas rapidamente, sem perder tempo. E aqui está o ponto. A maioria das pessoas não fracassa porque é ruim com idiomas, mas porque usa métodos errados. E porque não é consistente. Ninguém nunca explicou a elas como a memória realmente funciona. Então, vamos corrigir isso. Vamos ampliar a visão e ver como as pessoas realmente aprendem um idioma. Porque existe muito ruído e muito conselho ruim por aí. E se você seguir esses conselhos, vai só perder tempo. A verdade é simples. Idiomas não se aprendem decorando regras gramaticais infinitas ou preenchendo lacunas em aplicativos. Esse é o método escolar. E se funcionasse, você já seria fluente em pelo menos um idioma. Você não se torna fluente lendo explicações de gramática e esperando um dia começar a falar. E também não se torna fluente maratonando Netflix, o YouTube, por mais que alguns influencers digam o contrário. O que realmente funciona é muito simples. Primeiro, aprender muito vocabulário, mas não palavras soltas e desconectadas. Você precisa de palavras de alta frequência, úteis e, ainda mais importante, frases que você realmente pode usar em conversas reais. Quanto mais frases você souber para uma situação, mais capaz será de sustentar uma conversa. A forma de organizar essas frases é o que eu chamo de ilhas linguísticas. Pense em cada ilha como um território seguro no novo idioma. Uma ilha pode ser apresentar-se, nome, origem, profissão. Outra pode ser falar de seus hobbies ou seu trabalho. E você não precisa aprender a falar de tudo. No começo, basta construir uma ilha para cada cenário de alta frequência. E com o tempo, você constrói um conjunto completo de conversas e situações preparadas. E depois você pode aprender com repetição. Leitura, escuta, shadowing, recordação ativa. Primeiro ouça enquanto lê. Depois apenas ouça, mesmo enquanto faz outras coisas. E depois repita junto com áudio, imitando o ritmo e pronúncia. E por fim tente dizer as frases de memória. Essa última etapa, a recordação ativa, é a chave. Porque seu cérebro precisa trabalhar mais, precisa lembrar as frases. É isso que constrói a fluência. Com repetição suficiente, essas frases deixam de ser coisas que você estudou e passam a ser coisas que você simplesmente consegue dizer. Você já não pensa em regras de gramática,
Você não traduz palavra por palavra, você simplesmente fala. E isso é a fluência. Não é complicado. Mas mesmo com esse método, ainda existe um grande obstáculo. A curva do esquecimento. Você estuda hoje, diz uma frase perfeitamente, mas amanhã já esqueceu metade. E no fim da semana parece que nunca estudou. E é aí que a maioria desiste. Pensa que não são inteligentes, que têm memória ruim. Mas isso não é verdade. O problema não é a memória, é o método. Mais especificamente, a falta de consistência. A resposta é muito simples. Repetição espaçada. Isso significa apenas revisar nos momentos certos. Vezes suficientes durante tempo suficiente. Só isso. Então, aqui está a rotina que eu uso comigo e com os meus alunos. No primeiro dia, quando você aprende um novo conjunto de frases, digamos 100 frases, não leia só uma vez. Ouça o áudio enquanto lê e repita em voz alta. Passe por toda a lista pelo menos 10 vezes. Idealmente, manhã, tarde e noite. Isso fixa as frases na memória a curto prazo. E depois, durante a primeira semana, revise todos os dias. Ouça ativamente. Faça shadowing e tente lembrar de memória. Depois, nas semanas seguintes, revise a cada 2 ou 3 dias, ouvindo enquanto faz outras atividades. Muita repetição. E depois de um mês, basta revisar 1 a 2 vezes por semana. A esta altura, seu cérebro já marcou essas frases como importantes. Elas ficam gravadas. E isso não precisa ser chato. Você não precisa de milhares de flashcards. Basta colocar sua playlist no áudio no celular. Quando estiver caminhando, dirigindo ou treinando, aperte play e ouça. E assim você pode revisar milhares de frases sem desperdiçar tempo. Se você aprender 100 novas frases por dia, em poucos meses vai ter milhares de frases prontas para usar em conversas reais. E isso é a fluência de verdade. Não é saber regras de gramática. É saber o que dizer quando precisa dizer. Foi assim que aprendi 12 idiomas. É assim que meus alunos também conseguem, mesmo com agendas cheias. O sistema é muito simples. Vocabulário dentro de frases de exemplo, organizadas em ilhas linguísticas, muita repetição, muita escuta, shadowing e recordação ativa. Então, aqui está o que você deve fazer agora. Comece com 100 frases úteis que você quer aprender. Frases que façam sentido para a sua vida. Coloque o áudio no celular. Depois, ouça e repita todos os dias. Pelo menos 10 vezes por dia. Manhã, tarde e à noite. E amanhã, faça o mesmo com 100 frases mais. Na primeira semana, revise todos os dias. Depois, as semanas seguintes, revise cada poucos dias. E depois disso, basta revisar 1 ou 2 vezes por semana. E se você fizer isso de forma consistente, em 2 ou 3 meses, terá milhares de frases na cabeça. Você não vai pensar em regras de gramática. Não vai ter medo de esquecer. Você simplesmente vai falar. Se está cansado de esquecer tudo o que estuda, essa é a solução. Use a curva do esquecimento a seu favor com repetição espaçada e áudio. Esse é o método que me levou do 0 a 12 idiomas.